Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Cearacast. Eu, Samuel Conrado, te convido para uma aula. Hoje teremos uma aula sobre o Departamento Médico do Ceará, principalmente na parte de fisiologia. Tem 2 professores aqui, tá? Vou deixando logo essa dica para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Departamento Médico do Ceará, falar dos bastidores do Alvinegro de Porangabuçu. Será que tem história interessante de alguns atletas que passaram no Alvinegro? Você fica ligado aqui, já deixa o like na nossa programação, compartilha o nosso programa com todos os seus amigos e vem chegando porque hoje nós estamos recebendo aqui 2 autoridades na fisiologia do Alvinegro de Porangabuçu, a começar por Felipe Lourenço, ele que é coordenador de fisiologia do Departamento Médico do Ceará. Felipe, as portas do Cearacast estão sempre abertas para você. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, tudo bem? Tudo bem, agradeço aí a oportunidade de estar falando com você, sempre um prazer aqui, falar um pouco mais da história, como é que a gente chegou no clube e um pouquinho aqui, passar um pouco da nossa história, um pouco de tudo ali, conversar com vocês e passar a palavra aí para o Pedrão, que é o nosso amigo aí, nosso fisiologista também do clube, está contribuindo bastante para o crescimento também do departamento no nosso Alvinegro. Exatamente, o Felipe que está um longo período aí no Ceará Sporting Clube e ao lado dele, como vocês já viram aí na imagem, tem o Pedro Monteiro, que chegou há pouco tempo no Ceará, mas já está bem ambientado no Alvinegro de Porangabuçu. Pedro também, seja muito bem-vindo ao nosso Cearacast. Tudo bem contigo? Fala, Samuel, obrigado pela oportunidade. Tudo bem, tudo ótimo. Eu sou Pedro Monteiro, estou aí no clube há praticamente 3 anos, vai fazer 3 anos aí. E é sempre um prazer estar podendo falar do nosso vozão aqui com vocês. Há 3 anos já, cara? Já tá passando rápido. Eu falando contigo lá no começo, eu achava que era tipo assim, 1 ano e meio. Não, 1 ano e meio ele tá, eu acho que praticamente no profissional. Mas... porque tu chegou na base, Isso, né? cheguei na base, foi feito um processo seletivo lá, aí passei no processo seletivo e vim parar aqui. Aí passei 1 ano na base, no segundo ano já fui promovido, aí totalizando aí tem quase 3 anos aí de casa. Que legal, né? Os 2 passaram pela base, isso, né? Exato. Interessante isso. E aí a gente já vai entrando aqui para poder apresentar vocês ao nosso torcedor, a quem está acompanhando a gente de casa, no ônibus, no trabalho. Felipe, você que já está há um bom tempo no Ceará, como é que é a sua trajetória? Quem é o Felipe Lourenço, se você fosse se apresentar para algum torcedor do Ceará aqui no nosso Cearacast? Cara, assim, falando um pouco mais sobre mim, assim, sou um cara que tem bastante altivez, assim, sou um cara bastante determinado e sempre tive a vontade, né, de trabalhar com futebol, assim. Cheguei aqui no clube através de um amigo, pessoal da faculdade, que me chamou, né, deu a oportunidade de começar como estagiário no clube, lá na base, né. Uhum. Aí, através disso, fui evoluindo ali, aprendendo bastante, cheguei a fazer várias funções assim dentro do clube, ajudar na preparação física mesmo, Sim. de categorias menores, sub-13, sub-12 ali. Tu chegou no sub-13 ou teve outra categoria primeiro? Comecei na categoria sub-20, né, auxiliando ali o fisiologista principal na época. Aí, assim, quando precisava, assim, já sempre nas categorias menores já tinha aquela experiência ali, já tive a experiência de chegar a comandar mesmo as categorias pequenas ali. Cara, aí foi uma experiência gratificante, assim, que vai fazendo a gente aprender. E quando tu chegou, quem era que estava aqui no Ceará na base na época, né? Porque há 8 anos a gente tem uma noção dos profissionais. No caso, era o André Martins. Sim. E que levou esse meu amigo, que era o Thales Brasil. Uhum. Aí ele foi contratado, o André depois, um pouco tempo depois, saiu. André Martins, que era da fisiologia, né? Isso. Aí ele chamou o meu amigo lá, esse meu amigo foi efetivado, e quando ele foi efetivado, ele me chamou para ser estagiário lá nessa época. E de lá para cá, tá aí no profissional contando história, né? Graças a Deus, desde 2021, cheguei ao profissional aí, e estamos aí até hoje. E conseguindo, graças a Deus, sempre ter, como eu posso dizer, a melhora assim, do departamento, ver as evoluções dentro do próprio clube, tanto em staff, em pessoas, em procedimentos que a gente vem melhorando, sempre refazendo, sempre discutindo todo mundo, todos os departamentos do clube. Então a gente fica bastante feliz por isso. Legal demais. E o Pedro Monteiro,
Você é cearense, Pedro? Não, eu não sou cearense. Eu sou, na verdade, maranhense. Eu nasci no Maranhão, Caraca. fui criado no Pará e depois que eu vim parar aqui. Parar aqui no Ceará. Parar aqui no Ceará. Mas é uma trajetória aí que passei por muitos lugares para chegar até aqui. Sim, era o que eu Então- ia perguntar, né? Porque você não é cearense, como é que foi a tua trajetória aí? Quem é o Pedro Monteiro também pro torcedor? Quem que é o Pedro Monteiro? O Pedro Monteiro, ele é um cara formado em Educação Física, me formei lá no Pará, pela Federal de lá. Depois, eu saio para estudar em Portugal, fiz o meu mestrado lá na Universidade do Porto, lá com as principais referências aí da ciência do esporte, Júlio Garganta, uns professores bem renomados. E lá, eu atuo em várias camadas, desde o futebol distrital, em equipes menores. Distrital é como se fosse uma equipe estadual aqui, né? Sim. É um ferroviário, uma equipe que disputa só o estadual. Campeonato estadual, É isso. entendi. E aí eu conheci as camadas distritais lá e fui parar no Boa Vista, que já é Primeira Liga, no qual eu atuava como preparador físico da equipe Sub-17. Quando eu terminei o meu mestrado e estava lá atuando no futebol, eu vi no LinkedIn mesmo um processo seletivo para ser fisiologista do Ceará, que foi justamente o André Martins, né, que é o nosso amigo, que está em outro clube hoje, que abriu o processo seletivo. Então eu participei desse processo seletivo, passei para a vaga de fisiologista e vim parar aqui na equipe Sub-20. Então basicamente foi assim que eu vim parar aqui. Passei um ano no Sub-20, quando o André sai para outra equipe, né? Aí abre a vaga no profissional, eu preencho essa vaga e estamos aí, dando conta do recado. E o legal é que o André Martins, ele fez parte do processo dos dois, né? Dos dois, Na ele chegada. também passou pela base. Então, muitos profissionais que estão lá no Ceará, eles vivem o Ceará 24 horas e desde as camadas mais jovens. Ah, cara, isso é Então, legal. não é só a fisiologia, mas é análise de desempenho, o auxiliar técnico da casa passou pela base também, massagista, muita gente. Então, muita gente passa por lá, entende o clube, a filosofia do clube, vive o que é o Ceará. E aí depois, quando a gente vê que a porta se abriu lá em cima, eles prontamente eles dão uma oportunidade geralmente para quem tá já na base, quem conhece a filosofia do clube, quem vive o Ceará de fato. E é legal isso porque a gente já trouxe aqui outros personagens, outros entrevistados, e eles falam muito da questão do DNA alvinegro, né? Que é criado ainda na base. Você é cearense, né, Sou. Felipe? Você é formado aqui mesmo no estado do Ceará. Sou. E aí, como é que é essa trajetória também de já conhecer o Ceará e hoje trabalhar dentro do clube? Cara, fico muito feliz, assim, né? Na verdade. Sempre foi o objetivo, assim, trabalhar com futebol, ainda mais num grande clube como o nosso Ceará aí. Fico feliz demais. Sou formado aqui pela Universidade Estadual do Ceará, né? A UES, né? A UES, aí sempre pensando nesse trabalho, assim, tive essa vontade, esse desejo, né? E estamos aí. Vocês chegaram a jogar bola? Como é que era o Felipe Lourenço jogando bola no meio da rua? Cara, fui maluco, né? Na verdade, se você pode ver, ó, tenho 2 dedos quebrados, Cara, assim. eu já imagino que era goleiro. Já fui goleiro de futsal, Nossa. já quebrei nariz, tenho um pouco de nariz meio torto assim, mas jogando futsal. E era bom? E era bom? Pode pensar me chamar de maluco, né? Então eu acho que eu fico feliz por isso. Goleiro maluco, então é melhor. Porque o pessoal tem outro ditado, né? Então. Tem isso. Tem um ditado que o pessoal do futebol conhece, então eu prefiro ser chamado de maluco. Eu acho que os dedos aqui podem comprovar aqui. 2 dedos quebrados, mas é isso aí. Mas aí o Pedrão viu aí, no rachinha também, de vez em quando na linha tem um pouquinho de qualidade aí também. Dá pra enrolar um pouquinho. Dá pra enganar, né? Dá pra enganar. Você também jogava bola, Pedro? A gente brinca, né? Mas jogar de verdade, eu nunca joguei, não. Mas pensou em ser jogador? Pensei, eu fiz aí a categoria de base sub-15 na Tuna Luso, mas aí não durei muito tempo, então preferi ir pro caminho dos estudos, que eu achei Não deu que muito certo o exatamente eu teria mais sucesso e eu acredito que estou tendo, né? Para chegar nesse nível do Vozão. Verdade. E tu já tinha noção, assim, do Ceará antes de vir pra cá, né? Pra quem tem uma visão do Pará, né? As forças de lá, o Remo, o Paysandu, o Ceará também tem muita rivalidade com os times de lá, né? E os times daqui, né? Fortaleza e Ceará, tem uma rivalidade interessante com os times paraenses. Como é que era pra um paraense hoje estar aqui no Ceará, imaginando já? Você imaginava essa trajetória hoje chegar no Ceará Sporting Clube? Olha, eu tinha amigos, né? Como eu já estava no futebol,
Então, e também sempre acompanhei futebol. Eu já olhava, já tinha noção do que era o Ceará. Uhum. Então, quando eu tive essa oportunidade de vir para cá, eu pensei, pô, é a oportunidade da minha vida. Eu vou agarrar com unhas e dentes e fazer o meu melhor sempre. E eu já sabia da dimensão do clube, da dimensão da torcida. Eu não imaginava como que era a energia no estádio, porque aquilo ali, meu amigo, é só você vivendo. Porque aquilo ali, o que a torcida faz, a festa da torcida, aquilo é surreal. Você vai para Portugal, você não vê nada disso. Não tem essa energia que a torcida tem, não tem esses mosaicos que a torcida tem. Mas eu te digo mais, é aqui no Brasil também, nem todo time Exatamente, nem consegue todo ter time essa energia, força, a força que essa torcida tem. Então, assim, só quando eu vivi isso de verdade, quando eu fui pro estádio a primeira vez, quando eu vi o Castelão lotado, que eu pude entender isso de fato, o que era o Ceará. Isso só aumenta a nossa responsabilidade. Porque quando você tá num clube dessa dimensão, com o tamanho dessa torcida, meu amigo, você tem que trabalhar mesmo 24 horas. Porque senão, você tem que dar... Não é só os jogadores que vão dar o seu melhor sempre. A gente também, entende? Então é uma coisa de louco mesmo. E é legal isso, porque nessa semana também teve a entrevista coletiva do Rafinha, meio atacante, né? E ele falou também dessa questão, né? Que o Ceará ele encara como uma oportunidade da vida dele, né? E ele tá encarando isso neste momento em que ele chega para 3 rodadas decisivas da competição. E aí, já entrando nessa questão de detalhes, de bastidores, muita gente fica perguntando o que é que faz um fisiologista. E aí, por isso que eu estou falando aqui desde o começo, que a gente vai ter uma aula aqui para vocês explicarem o que é que um fisiologista faz de diferente, qual é a função de fisiologista dentro do departamento médico do Ceará, no caso. Deixa para mim, Filipão. Ó, eu vou explicar o que faz a fisiologia. De um modo bem simples, a fisiologia ela vai gerir tudo que é feito no treino. Por quê? Porque o atleta ele não pode treinar muito para correr um risco de lesão e também uma diminuição na performance. E ele também não pode treinar pouco para não ter performance. Então, o treino do atleta, né, ele é pensado e ele tem uma zona ideal. Imagina o treino como se ele fosse um medicamento. O que acontece? Você está doente. O que acontece se você tomar muito remédio? Você passa mal, você tem uma overdose. Com o treino é a mesma coisa, você tem um overtraining, entende? E o que acontece se você tomar, tem uma cápsula, um comprimido, você corta ele, você toma pela metade. O remédio não vai fazer efeito. Então, com o treino, é a mesma coisa. Cada jogador, ele é único. A gente tem que respeitar a individualidade biológica de cada um. Então, tem uma dose ideal de treino para cada atleta, entende? Então, a gente sempre compara o atleta com ele mesmo, para que a gente possa gerar as adaptações necessárias para que ele possa ter performance, minimizando as chances de lesão. É até interessante você fazer essa pergunta. Você já viu um vídeo do Ronaldo, um podcast que ele participa, no qual ele fala que a preparação física evoluiu bastante? Que talvez que no final, do meio para o final da carreira dele, que ele começou a treinar melhor, a treinar de forma inteligente. Então a fisiologia ajuda a preparação física, ajuda o treinador a fazer esse treino de forma mais inteligente, entende? Então seria basicamente isso. E até aquela ideia do coletezinho é de vocês, da fisiologia, que os jogadores usam, né? O que é aquilo ali? Qual a função daquele ali é o colete, né? Que eles utilizam, o GPS que fica atrás, fica atrás num bolsinho, que é ali. O GPS colado no colete, ele vai captar todos os dados. E com isso a gente vai poder ter interferência ali durante o treinamento, né? A gente fica acompanhando através do tablet, ou pode ser utilizado no notebook também, mas a gente geralmente no campo, a gente faz a utilização no tablet, a gente vai acompanhando todos os dados que o atleta vai percorrendo, distâncias em alta intensidade, que é acima de 19 quilômetros, em sprint, quantidade de ações que eles vão fazendo, e isso a gente vai ter na comparação deles ao longo do tempo. Sim. A gente vai acompanhando se eles estão fazendo acima, abaixo, vai acompanhando ali toda a evolução do atleta. A gente pode chegar para o preparador físico, para o próprio treinador e dar algum feedback para ele ali, se ele solicitar. É até a dúvida, né? Vocês ficam mais próximo da educação física ou da fisioterapia? Muita gente fica na dúvida, né? Até mesmo hoje perguntando a um profissional da educação física, eu perguntei sobre fisiologia. Aí ele, cara, não faço ideia, eu acho que é de medicina. Ele meio que sem entender.
falou naquela parte da medicina, mas é mais ligado à educação física? Explica um pouco melhor esse detalhe que eu também estou na dúvida. A fisiologia nada mais é do que o estudo do que acontece dentro do corpo humano, do organismo. Então, a gente pode ser... Eu sou da educação física, Sim. mas também tem a fisiologia da parte médica, tem também a fisiologia da fisioterapia. Então, assim, na nossa área é mais comum o fisiologista ser da educação física. Mas eu já vi casos de fisiologistas no Japão que são fisioterapeutas. Aqui no Então, Brasil também. É uma especialização, no caso. exato, é uma especialização, entende? Entendi. E aí, complementando o que o Felipe falou, a gente tem vários recursos tecnológicos dentro do nosso departamento, no qual a gente vai utilizar para gerar dados e saber informações acerca dos nossos jogadores. Um desses dispositivos é o GPS. O GPS nada mais é do que um dispositivo acoplado aqui na escápula do atleta, que vai, como o Felipe falou, medir tudo que o atleta faz dentro do treino ou do jogo. Então, imagina só, se ele se desloca de um ponto A ao ponto B, a gente tem esse registro. Então, pode-se dizer que não tem mais hoje como o atleta dar um migué. Pode-se dizer assim. Por quê? Porque a gente sabe Não acredito. exatamente tudo o que ele faz durante o treino e também durante o jogo. Então, imagina só, se a gente tem um treino em um campo reduzido, pequenos jogos, um treino mais específico de força, né? Aí a gente tem os parâmetros do atleta naquela característica de treino. Então a gente já sabe qual que é o limiar do atleta, o que ele pode fazer mais, qual que seria ali o ideal para esse indivíduo, né? Individualizando sempre, naquela sessão de treinamento. Sim. Então a gente utiliza esses recursos, e tem outros também que a gente vai falar daqui a pouco, para controlar tudo que o nosso atleta faz, entendeu? Pô, tu falou do Miguelito aí, cara, é uma coisa que a gente usa muito no rádio cearense, né? O jogador tá com o Miguelito ali, tá com o Miguel ali no campo, tá fazendo cera, né? Como a gente fala. Então, dá pra ter um detalhe em relação a isso? Por exemplo, se o cara não pegou tanta carga, por que ele tá sentindo dores ali e tá fazendo aquele Miguel? Então, com o equipamento, aquele que fica ligado no colete, dá pra ter uma noção de que o atleta não tá enganando alguém ali. Isso. E não é só um parâmetro, são vários parâmetros, são várias ferramentas. Então, no nosso departamento, a gente conta também com a subjetividade também, com questionários. Então, o atleta ele preenche no celular dele o quanto que ele está apto para a sessão de treino. Então, se ele dormiu bem. Já viu aquele vídeo do Abel Ferreira, que Sim. também é no podcast? Então, a gente sabe tudo. Se o atleta dormiu bem, se o atleta está sentindo dor, o local da dor, o quanto que é aquela dor. Então, basicamente, a gente sabe isso. Aí, beleza, ele respondeu. Tem a parte subjetiva dele. Ele percorreu muitas distâncias no jogo, então, consequentemente, está com dano muscular maior. Então, vamos para a parte de sangue. Aí o Filipão vai e coleta uma gotícula de sangue lá pra gente fazer a secada do indivíduo. Aí essa é a nossa parte de saúde, assim. Isso. Que aí a gente já vai mais ligado a como é que ele vai responder ao treinamento, como é que ele vai responder aos estímulos que estão sendo aplicados a ele. Geralmente o atleta vai estar mais cansado, vai sentir dores mais localizadas. Aí através disso, através desse questionário que eles preenchem, a gente pode avaliar, ver se está muito acima, muito diferente daquilo que ele vem respondendo e tomar medidas. Aí quais são as nossas medidas, né? A gente pode chamar eles para fazer exame sanguíneo, que é através de uma gotícula de sangue, a gente coleta ali e utiliza o aparelho para fazer a medição e ver como é que está o dano muscular dele, através da CK. Aí ver se está acima do padrão dele, que ele vem apresentando. Geralmente a gente faz todas essas avaliações ali, 48 horas, 72 horas depois do jogo. A gente faz todas essas avaliações. E tudo isso no DM, né? Tudo ali no CESP. Isso, tudo dentro do CESP. Ali na nossa sala mesmo, já tem fica algum todos equipamento específico que ele precisa fazer? Já fica o equipamento lá na sala. A gente faz a limpeza, a higienização do dedo do atleta. Depois ali a gente fura com o plicômetro. Aí depois disso a gente coloca num tubinho o sangue para ele não coagular. E depois disso a gente só transfere para a cápsula lá e coloca no aparelho para ele analisar.
Tem que esperar. Em cerca de 12 minutos ele 12 analisa. minutos? Caramba. Em 12 minutos ele analisa até 4 amostras ao mesmo tempo. Interessante isso, né, cara, essa evolução. Então, assim, ó, não é só o GPS, são várias ferramentas no qual a gente vai saber o estado do atleta pro treino, saber como o atleta tá naquela sessão de treino. Então, por isso que não é mais difícil, né, dar o migué, pode ser. E, por exemplo, vamos lá, vai que o jogador tá aqui, tá fazendo, como é que a gente fala, tá pegando leve no treino. Vocês estão vendo assim, o cara aí, tô sentindo uma dor aqui. Já teve caso, sem dizer nomes, né? Eu não tô aqui querendo comprometer vocês. De algum atleta que chegou e tava com essa questão de miguelito, e aí vocês, na hora da análise, ó, esse cara aqui tá dificultando nossa atividade aqui. Já teve isso, Felipe? Cara, leva um tempo assim até você entender Porque não a questão. O diagnóstico não sai na hora, Isso. É porque leva um tempo para você entender como é o perfil do atleta, né? Assim, se você nos primeiros treinos você não pode cravar, pô, será que o cara tá fazendo, será que ele só vai conseguir aquilo ou ele consegue chegar um pouco mais? Aí vai tendo a dose e a resposta, como o Pedrão falou ali, tendo a dose do treinamento e ver como é que ele vai respondendo, se ele vai conseguindo evoluir, se ele sempre faz dentro daquela média dele. Ô, Filipão, aí... mas eu já lembrei de um aqui, né? Já lembrei de um aqui, mas aí se o cara tá abaixo nessas horas, aí a gente passa pro coordenador, os dados dele, e aí é o coordenador técnico que vai fazer a intervenção de falar com o atleta ali. A gente passa pro preparador físico, a gente tá com os dados, a gente dá sugestão pro preparador físico, o preparador físico faz a intervenção dele ali, e aí se o atleta continuar, se a gente vê que realmente está numa queda de desempenho, a gente passa pro coordenador técnico, e o coordenador técnico que toma as atitudes. No caso, o João Paulo Sanches, né? Isso. E falando do oposto, por exemplo, o atleta, ele tá com um nível de carga muito acima. Perfeito. Ele corre o risco de lesão. Só que o atleta, ele é aquele cara viciado, é o verminoso, quer jogar a todo instante. Como é que fica? Ainda mais esse grupo, porque esse grupo é um grupo de guerreiro trabalhador que, meu amigo, se deixar, eles fazem complemento todo treino. Aí é loucura. Exato. E a gente fala, não, pô, tá bom, tu já treinou o suficiente. Que lembra que eu falei no começo do bate-papo que o treino, ele tem uma carga ideal? E esse grupo não, se depender deles ali, eles ficam treinando fica treinando o dia todo. Né? Exatamente. O oposto também ocorre, tá? E ocorre demais, só que a gente tem as reuniões semanais. E quando a gente vê que a carga já tá alta, que o cara fez mais de 1.000 metros em alta intensidade na partida, que isso é um valor muito alto. A gente já fala com todo o DM ali pra gente recuperar o atleta o mais rápido possível e também pra gente dosar aí a carga de treino. E aí, se ele tiver que treinar de qualquer jeito, o que eu já vi acontecer, né? O que a gente já viu? Ele tem que treinar, mas aí ele reveza com alguém que é pra justamente não sobrecarregar, né? Mais ele. O risco de lesão, né? Isso, perfeito. A fim de evitar, né, ali, sempre tem essas intervenções, assim, para tentar diminuir a carga. Se, por exemplo, às vezes 72 horas a gente já tá tendo jogo de novo. Então, o atleta vai ter que treinar, mas numa dose pequena ali, mas que ele já vai ter o próximo estímulo para o jogo. Então, a gente tem que ficar ali bem atento tanto ao treino como à recuperação do atleta. Aí, nas reuniões, a gente já passa quem já está com maior sobrecarga, maior minutagem, vários parâmetros ali para o nutricionista intervir. E quem que participa dessas reuniões? Todo o departamento de performance, nutricionista, os o fisioterapeutas, os médicos, psicólogos, Os profissionais de educação física também? Preparadores físicos, preparador de goleiro, vai todo mundo, porque todo mundo precisa estar ciente das cargas da semana. Se alguém pontuou algo específico durante a semana, algo muito diferente daquilo que já vinha sendo conversado durante a semana, porque basicamente a gente pega essas informações e manda para todo mundo. Mas se, por exemplo, algo passou desapercebido, eu percebi algo, o Pedro percebeu algo mais específico. Por exemplo, algum atleta que sentiu uma dor específica tal dia e passou desapercebido por alguém. Então, a gente sempre conversa todos esses parâmetros. Se ele está sentindo uma dor há muito tempo, se está persistindo uma dor naquele mesmo local, a gente passa para os fisioterapeutas e eles intervêm ali fazendo tratamentos mais localizados.
Aí E sempre essas reuniões são super importantes. O mais importante ali é o olho no olho, porque senão, como o Felipe falou, muitas informações a gente envia nos grupos vai passar despercebido, né? E aí, tendo esse tipo de reunião com diferentes setores, a interdisciplinaridade é muito importante no futebol. Então, não adianta nada você ter um departamento de fisiologia, um departamento de fisioterapia, um departamento médico, o departamento da preparação física, se ninguém conversa. Então, é muito importante ter esses tipos de reuniões e essas conversas entre setores, porque ali cada um vai falar um pouquinho do que foi a sua semana, do que foi a rotina e saber quais que são as dificuldades um do outro. Se teve um atleta que de repente falou, teve um atleta que me falou que está sentindo isso. Aí a gente vai sabendo o que o atleta falou para cada departamento e corroborando com cada um, tentando, sabe, gerir ali os atletas. E é legal isso, cara, porque a gente tá vendo cada vez mais a profissionalização, principalmente do departamento de futebol de cada das equipes brasileiras, e o Ceará faz parte disso também, né? A estrutura hoje do Centro de Excelência do Ceará, do Centro de Saúde e Performance do clube, né? Como é que vocês avaliam isso? Até pegando um gancho, cara, que é até interessante, que eu vi no Twitter, no antigo Twitter, o X, que era os jogadores com equipamento, que era aqui na cara, uma máscara, aí tinha tipo um negócio nas costas dele, que era o Hendrick correndo, e a galera ficou, pô, cara, o que é aquilo dali? O que é que aquilo ali faz? Vocês sabem o que era aquilo dali? Qual é a função daquele equipamento? Que é porque era o Real Madrid, né? A gente tá falando de um padrão que é o maior time do mundo hoje em dia. Perfeito. Aquele vídeo ali, eu vi também esse vídeo, aquele aparelho é para você medir o VO2 máximo do atleta, a máxima capacidade de oxigênio dos atletas. Então ali é mais um teste físico do Real Madrid, daquilo que eles acreditam. Acaba que no Ceará a gente... A estrutura do Ceará hoje, ela tá aquém de outros times do Brasil, dos outros clubes? Não. Como é que tá a situação de vocês aí? A nossa estrutura, eu posso dizer, tem tudo o que a seleção brasileira tem. O nosso GPS é o mesmo GPS da seleção brasileira. Os nossos marcadores bioquímicos é o mesmo dos clubes da Série A. Então, assim, em termos de estrutura, eu posso te garantir que a gente está muito, muito desenvolvido. E digo mais, em relação até ao futebol europeu. Então, como eu falei para você, eu fiz a minha formação fora. Então, eu tenho amigos que trabalham fora. Então, já visitei clubes portugueses e tive a oportunidade de estar num clube português. E eu posso te falar que a estrutura do Ceará hoje, eu acho que se a gente estivesse jogando a Liga de Portugal em termos de estrutura e de profissionais capacitados, eu acho que a gente estaria entre os 5. Caramba. Porque lá em Portugal, que é a realidade que eu vivi, tem uma formação teórica muito boa, mas em relação à estrutura, não é tão boa assim, não. Sim. É por isso que tem muitos treinadores, inclusive de fora, vindo querer trabalhar aqui. Então, assim, perguntar também isso, né? A gente vai falar mais para frente, mas pode continuar. Essa parte é mais do treino. Eu tô falando um pouquinho sobre outras pautas aí. Mas é só para falar que a estrutura que o Ceará tem hoje é uma estrutura que não deve nada a ninguém. E também em relação a processos. Os processos que o Ceará tem hoje são referências, posso te falar, a nível nacional, assim. Então, o que a gente faz hoje na fisiologia, trabalhando esses dados, utilizando aí programação, a gente consegue ser referência para muitos clubes. E é só pesquisar um pouquinho na internet aí, vai no LinkedIn que você consegue constatar esse tipo de informação que eu tô te falando aí. É um detalhe interessante porque tudo é muito caro, né? Esses equipamentos, então, eu até fico na dúvida. Aquele equipamentozinho, um colete, quanto é que custa mais ou menos um coletezinho daquele ali? Caro. É coisa de, sei lá, deixa eu ver quantos dígitos. Por ano, 6 dígitos. Isso por ano é tá falando de todo o elenco. Isso. Elenco e base, porque o mesmo modelo as mesmas coisas que a gente tem no profissional, a gente tem na equipe sub-20 e sub-17. Mas o valor, um equipamentozinho daquele, eu quero comprar para mim, por exemplo. Eu vou Samuel, vou comprar um equipamento daquele. Aquele modelo, eles não vendem para pessoas físicas, para individual. Porque é aluguel. Aí eu acho que é meio política da empresa eles favorecerem a clubes mesmo, porque eles utilizam com várias pessoas, assim. Se tu for comprar pra ti, tem modelos amadores, a partir de 200 euros tu encontra. Nossa.
E é E é outra euro, marca, é no euro, caso, né? outra marca. Ou então a própria marca ali, mas tipo versões anteriores, assim, que ele capta menos dados, Sim. menos informações ali do que esse GPS que a gente utiliza lá no clube. E esses equipamentos, por exemplo, eles não são produzidos no Brasil, né? Vem Não, de fora, é euro. eles são Da Austrália. Austrália. Caramba! Pô, interessante, cara. Todos os equipamentos vêm de lá. E como foi que surgiu essa ideia de criar o GPS? Você tem vocês chegaram a estudar? Eu sou curioso, cara. Cara, Eu sou... assim, Porque na porque Austrália... o uso, na verdade, começou com o uso militar, né? Pronto. O GPS, né? Começou assim bastante com o uso militar, aí depois foi se diversificando para outras áreas, né? Uhum. Aí já começou no comércio marítimo, Sim. já para identificar onde é que estão os navios, aí os aviões, vários outros meios, até chegar na área esportiva. Aí como é que a Caramba. empresa teve a ideia, né? Assim, acho que foi um pouco do que eu sei, assim. Não sei se é também 100% correto, né? Pô, mas é Eles interessante. começaram a utilizar ali no rugby Uhum. e utilizar para tentar ter informações do esporte mais popular deles lá. Que é o esporte de campo dele, que é o rugby. rugby. Aí pronto, aí depois foi se difundindo, foi vendo que conseguia ter esse controle através dos dispositivos. Aí foi se profissionalizando, assim, indo para outras regiões. Esse GPS é um dos melhores do mercado aí. Ele é usado por outros esportes também, né? Outros esportes usam, né? outros Você falou do esportes como rugby, além do rugby, isso. outros, por exemplo, atletismo. O cara lá... Deixa eu pegar aqui um exemplo. Aquele sueco lá, aquele cara lá da vara, que Aham. consegue... Por exemplo, ele deve usar também, né? É um equipamento de alta Olha, no performance. atletismo eu não sei, mas eu sei que até no esqui os caras utilizam. Caramba, é importante mesmo, né, cara? Já peguei projeto assim do cara me mandar mensagem pra... Pô, Pedro, tem como tu tratar os dados aqui, porque eu tô usando o GPS aqui no esqui, pra ver a relação da aceleração e desaceleração quando ele faz as curvas. Então Sim. tá lá o esqui, aí tem lá as estacas, né? Aí o cara tava na prova lá, aí tinha que passar dentro dos portais, pode-se dizer Sim. assim. Aí ele queria ver a aceleração naquelas curvas ali. Interessante isso. Pô, muito acho legal, que- cara. Como eu falei, a gente tá tendo uma aula aqui, porque eu não sabia nada Cê- dessa parte do militar. Tanto Ô, que eu Filipão. acho que o próximo passo, né? Eu acho que eles estão tentando difundir agora, assim, os esportes dentro de quadra, assim, né? Sim. É tentar utilizar esses GPS com esportes dentro de quadra. Basquete, outros esportes, né? Sim. Porque eles precisam de uma tecnologia um pouco Diferente. diferente, né? Porque eles captam o sinal do próprio GPS ali. Se não tiver campo aberto, alguns sinais dá interferência, alguns estádios, né? Uhum. Porque... No Castelão derruba? Não. É porque o Castelão tem É aquela coisa só- abafada, né? Não, mas chega a atrapalhar. mas ele é aberto, assim, consegue captar o sinal direitinho. Mas tem, por exemplo, o estádio do Atlético Paranaense, que já é mais fechado, Sim. ele tem uma antena interna lá do Que próprio acaba estádio. bloqueando. Ele acaba bloqueando, mas Caraca. ele dentro da própria estrutura, ele tem uma antena interna lá dentro do próprio empreendimento para que não perca esse sinal do GPS. Ah, então o próprio Atlético Paranaense produziu uma antena para Isso. poder... Eu acho que eles fizeram, não sei se foi parceria com a empresa, ou, porque eles usam também o mesmo dispositivo lá. Que até o André Martins hoje é o fisiologista de lá. do Atlético, né? Hoje ele é o fisiologista lá do Atlético Paranaense e eles já utilizavam o mesmo sistema da Catapult. E quando os jogos eram lá, a gente tinha que fazer alguns procedimentos para não ter perigo de perder os dados. Legal, interessante. E aí, voltando ainda àquela questão dos jogadores que são verminosos, né? No bom sentido, são doidos para estar jogando. Vocês têm histórias aí de atletas assim, pô, esse cara aqui, meu irmão, não existe. O cara tá querendo jogar todo jogo, não tem problema de lesão. Porque neste ano mesmo do Ceará, tem alguns atletas aí que são fominhas, né? No sentido de estar jogando desde o Cearense e os caras simplesmente não se lesionam. Graças a Deus, não se lesionam e seguem nessa boa sequência, né? Tem essa coisa que vocês conversam com os atletas deles treinarem apenas no Ceará, não ter problema de risco de lesão fora do clube. Como é que fica essa conversa de cada jogador? Até porque cada um tem que ter uma conversa individual por conta dessa preparação, né? Cara, acho que muito no sentido de orientação, né? Acho que tudo todos os departamentos, assim, a gente tenta sempre focar na orientação do atleta, na conversa mesmo com ele, assim. Questão de suplementação, tentar não fazer fora do clube,
aí avisar dos riscos. Até questão do doping, né? Tem que ter cuidado a mais. Sempre a nutricionista Camila, o Walter, nossos nutricionistas lá, o Matheus, sempre tentam reforçar isso para evitar nossos preparadores físicos ali. Eles tentam sempre conversar se alguém fizer trabalho por fora, para que faça algo que a gente que não vai ser trabalhado no outro dia ali, para evitar dor muscular tardia, para que atrapalhe no treinamento, porque a gente sabe mais ou menos o que é que vai ser trabalhado ali em termos de características durante a semana ali, se tiver a semana livre, né, assim, para trabalhar. Então a gente é mais na base da conversa mesmo, né? com o atleta, mostrar os dados dele, como é que tá, como é que ele está desempenhando, como é que está as dores, tudo a gente tenta sempre passar para os atletas. E como é que é feito o passo a passo também? Tipo, o passo a passo, o jogador sentiu a lesão, aí passa por vocês, depois vai para fisioterapia. Como é que é a pirâmide desse passo a passo até o jogador estar no período de transição e voltar a atuar com o time? Perfeito, eu vou responder essa. É feito um passo a passo, que começa primeiro no diagnóstico, né, para a gente saber quão grave é essa lesão. Então, primeiro passa pelo médico, né, faz uma série de exames. Depois tem as nossas reuniões, né, no qual a gente sabe, todo mundo se informa ali da gravidade da lesão. A gente traça um plano para o atleta. Então, a fisiologia traça um plano para o atleta. Então, a gente já sabe aí, fez o diagnóstico, a gente já sabe quanto, mais ou menos, a estimativa do quanto que o atleta vai ficar afastado. Aí a gente traça um plano para ele que começa com a fisioterapia. E aí a fisioterapia começa com primeiro a parte mais manual. E aí faz a intervenção dela. Além disso, faz a intervenção também no campo, só que aí com movimentos mais limitados. Só pode correr em linha reta. Depois que ele passa pela fisioterapia, passa para a preparação física. E aí o Rodrigo, que é o nosso preparador físico, junto com o Roberto, vão ser os responsáveis pela transição do atleta. Quando ele está 80% recuperado, pode-se dizer assim, a gente coloca ele já para ser introduzido ao grupo aos poucos, que aí já tem um contexto mais caótico, até ele estar 100% liberado para fazer o treino todo, para fazer todos os movimentos. E é isso, basicamente tem um plano, desde que ele foi lesionado, né? A gente sabe, a estimativa, tem um plano que passa desde a fisioterapia, preparação física, de transição, e depois é liberado para treinar com o grupo. Ou seja, a fisiologia... Até se condicionar também para estar apto para o jogo. Ainda tem mais isso. Entendi. A fisiologia, ela está atuando integrado a tudo isso, inclusive, exato, né? Isso. Eu fiquei procurando aqui a fisiologia no meio, né? Fisiologia, fisioterapia... Mas não, a fisiologia está na fisioterapia do atleta, está na transição, está na preparação física. Então, se o atleta... Porque a fisioterapia, ela é um departamento que ela não fecha. Tipo, é 24 horas. Coitados dos caras, eles têm que trabalhar... Ficam se revezando bastante para não... Você tem que revezar porque é de manhã, de tarde e de noite, se precisar. Sim. E aí o que acontece? Muitas vezes tem folga, né? Pro G1, G2, G3. O que seria G1, G2? O grupo 1, grupo que jogou. O grupo 2, o grupo de suplentes, que estava no banco de reservas. E o grupo 3, que foram os não relacionados, mas que treinaram também. Sim. E aí vamos supor que tem uma folga no outro dia. Aí tem a fisioterapia lá com o atleta que está em transição. Então a fisiologia tem que estar lá para ajudar no treino desse atleta que está em transição. Então basicamente a gente está em todos os setores ali também. Interessante. O Adolfo Bernardo, ele veio aqui, né? O fisioterapeuta. Sim. Inclusive tem boas histórias, viu? O Adolfo, ele veio aqui, aí ele contou também sobre essa questão do atleta voltando de lesão, ele não poder fazer alguns movimentos. Ele deu o caso do Luiz Otávio, a pergunta que eu vou fazer agora. Que ele, em um dado momento, isso foi em março, abril, ele não podia fazer movimentos... de mudança de direção. Mudança de direção, exatamente. Ele tinha que fazer, naquela época, né? Movimentos apenas lineares que ele tinha que fazer. Por exemplo, muita gente estava questionando por que ele pegava 180 quilos no leg press, nos vídeos que a comunicação do Ceará publica, né? E aí ele explicou direitinho pra gente. E aí eu quero saber de vocês. Como é que tá a situação do Luiz Otávio? Tem um prazo para ele poder já jogar com o time?
pra vocês explicarem pra gente, porque tem muito torcedor perguntando a gente direto nos programas. Aí eu fico sem saber o que responder. A gente até conseguiu a apuração que a previsão é pra ele voltar agora no final de setembro e início de outubro. Perfeito. Mas queria saber de vocês que são os profissionais. O Luiz Otávio, ele é um monstro. Um monstro. Se deixar por ele já tava jogando há muito tempo. Porque ele é um cara que trabalha demais, trabalha muito. E assim, a previsão é realmente essa que você falou. Ele tá em processo de condicionamento físico. Tá muito bem, tá treinando normal com o grupo. Tem praticamente evoluído bastante ali em todos os quesitos ali, já tá treinando parte tática ali juntamente do grupo. Aí basicamente é ele condicionar, se sentir bem, diminuir, Confiante. melhorar a confiança dele ali nos movimentos, no que ele tem que exercer dentro de campo. Sim. Pra ter essa liberação mesmo, assim. Ele já treina assim, com Treina. bola? Já com tá bola. treinando com bola já faz bastante tempo, assim. É porque a gente vê as imagens, né? A gente não tem, a imprensa não tem mais sim. acesso. E aí ficou o torcedor perguntando: o Luiz Otávio tá treinando, por que ele não joga na vaga de fulano de tal? Aí não tem como saber. É porque tudo tem um contexto, né? A gente não pode chegar assim, já tirar o atleta já da transição, jogar. assim, tem que cumprir algumas fases, né? Da transição ali. Respeitar o protocolo médico respeitar também, né? o protocolo médico também. Então, ele tá evoluindo bem dentro do previsto, assim. Sim. Tem feito treino excelentes, assim, então acho que a previsão dele é muito boa, assim. Então, pra outubro, a gente já pode ver o Luiz Otávio jogando. Acredito que sim. Sim, velho. Acredito que sim. E aí é com o treinador. com o treinador. Essa parte. Se for pelo Os- Luiz, ele já tava eu tava voltando jogando, já 3 né? meses atrás. Até porque no ano passado ele tava jogando lesionado, né, cara? Tem Exato. esse detalhe, Ele né? tava jogando lesionado. Sentindo dores, né? Ele tava jogando lesionado. Achei dor, acho que quase todos os todos os atletas atletas. jogam É o que ele com sempre algum fala, pouquinho, né? Mas Ele sempre fala assim, isso. mas o Luiz é um guerreiro, assim, que a gente tem que respeitar bastante, assim, na história do clube, assim, que ele já fez coisas aí que E legal. pelo clube. Eu acho que Não, o Luiz, ele é um líder não só para os atletas, mas pra gente também, entende? Uhum. A presença dele é muito enriquecedora, assim. Ele é um cara fantástico, um atleta extremamente profissional, que respeita todos os processos do clube e trabalha muito bem. É muito fácil trabalhar com esse grupo, mas com o Luiz, então, Pô, legal isso, vocês falarem. E além do Luiz Otávio, tem outro jogador assim que vocês gostaram de trabalhar? Aí pode ser percepção individual, né? Pode ser atleta que passou pelo clube, atleta que tá no atual elenco. Isso pra não deixar vocês fora, né? Não pegar mal aí pro atual elenco, né? Mas vocês dizerem aí os atletas que demarcaram assim, na visão de vocês como profissionais, né? No Ceará. Cara, assim, de cabeça, assim, porque todo mundo tem a visão muito, assim, que os atletas são pessoas muito acima dos seres humanos normais, Sim, como é assim. que é? Aí, cara, pra mim, quase todos, assim, tem um relacionamento excelente, conversa bastante. Então, acho que não tem um preferido, assim, né? um preferido, não. Eu acho que todos conversam bastante. Alguns são mais introvertidos, resenha, tem outros são mais resenha. Sim. Mas Vai de cada acho um, que, né? mas todos os atletas ali, eu acho que tem respeito bastante por todos. Eu Eles também todos eu são... concordo com o que o Felipe tá falando aí. Eu também não tenho um preferido, gosto de todos os atletas. Claro que tem um que é mais resenha, tem um ali que a gente joga um joguinho Afinidade a junto, mais, né? exato. Mas não tem assim um preferido, não. Todos são fantásticos. Falando de jogo, né, cara? A gente tem um especialista aqui, né? Me falaram aí as informações internas que o cara era bom no Bomba Pet, aí a pergunta era: É contigo, Aí hein, é, Felipe? Felipe, é melhor no Bomba Pet do PlayStation 2 ou roubando no FIFA 14? Foi a pergunta que me mandaram te fazer, Felipe. Ixi, aí é difícil, viu? Porque o Bomba Pet tem um lugar no meu coração, viu? Do Play 2 aí, não tem como. Play 2 é o melhor videogame de todos, até hoje. Legal demais. E tu montava também os times, ele bombava, no caso, os Cara, times. se eu te disser aqui, meu filho, Ora, meu que amigo. eu coleciono videogame. Eu sou... Sério? Sério. Pô, meu pai tinha uma locadora de videogame, cara. Meu pai tinha ainda na época o Nintendo, depois Play 1, Play 2, a gente terminou agora no Play 4, porque enfim, viralizou Minecraft, todo mundo tinha um joguinho ali, Fortnite, né? Todo mundo tinha os joguinhos também no celular, e aí ficou um pouco complicada a vida das locadoras de videogame, mas tu também era um asilado na... Rapaz, desde criança eu sempre ia pra locadora, Play 1, Play 2.
Eu sempre tive o Super Nintendo. Aí eu sempre jogava o outro na locadora. Uhum. Eu tinha o Super Nintendo, aí jogava o Nintendo 64 na locadora, jogava o Play 1 na locadora, aí depois subiu pro Play 1, aí jogava o Play 2 na locadora. Aí pronto, aí subiu pro Play 2, aí jogava o Play 3 na locadora. Sempre foi assim, né? A locadora Mas tava um pouco avançada sempre, né? a locadora sempre tava um pouco avançado, né? Mas depois, graças a Deus, consegui... Hoje alguns videogames já são mais acessíveis, assim, Sim. né? Aí eu fui colecionando, assim, com o tempo. Aqui a gente também tem uma galera que joga um videogamezinho. O Vigor Vilela, eu acho que o Hugo Eduardo também tem um Play 5, Play 4 ou Play 5, que eles jogam também um FIFA. Rapaz, pode chamar, adicionar aí que O amigo que também vamos jogar. desenrola lá, ou Rapaz. rouba, no caso. O Adolfo Bernardo foi que falou essa informação aí, que Não, rouba não, comigo- aí é loucura. é uma Não, acusação não, séria, não. viu, Adolfo? Tá vendo aí, o companheiro aí ficou falando aqui que não existe essa história, não. No caso, tu que é freguês. E aí, o Pedrão aqui, você também tem a história, Pedro, que Eita! você quer ser um mister? Que história é essa? Cara, Você sonha em quem é ser que mister? contou essa história aí? Aí, Esses meu caras amigo. são muito fofoqueiros, pô. Você tem que me responder aí. Você tem um sonho de ser treinador de futebol, Ah, Pedro? eu tenho esse sonho de ser treinador. Mister, né? Tô me capacitando pra isso. Fiz minha formação fora também do país, justamente já pensando nisso no futuro, né? Uhum. Então, eu tenho essa vontade. Fiz a minha licença B de treinadores. Talvez eu faça A no cara, próximo massa. ano. Mas isso é só pro futuro mesmo. Uhum. Eu tô numa fase que tô muito feliz aí com a fisiologia, com a preparação física. Tô tendo a oportunidade de trabalhar com profissionais excelentes. E aí eu tô aprendendo, né? Tô só olhando. Muitos treinadores bons aí que já passaram por aqui. O Léo Condé também tô aprendendo muito com ele. E aí, vou pegando um pouquinho de cada um ali pra quem sabe no futuro fazer ali o meu modelo de jogo da forma que eu acredito e ser treinador, né? Pô, Hoje legal. o nosso treinador da seleção também, né? O Dorival passou por lá, eu Passou tive a por oportunidade aqui, de conhecer. isso. Pois é, então tô só de olho aí como os caras trabalham, pra quem sabe um dia. Eu tenho invocado isso, cara. Como é que vocês enxergam isso, velho? Como é que vocês enxergam com os olhos, né? Como é que vocês observam, como é que vocês avaliam isso, cara? O cara trabalhou aqui no Ceará há menos de 3 anos e hoje é o técnico da seleção brasileira, na responsa. E vocês foram profissionais que trabalharam ali lado a lado com ele também nesse período, né? Pra mim, eu enxergo como algo natural e não é nada impossível. Até porque a gente tá falando do Dorival, mas a gente falou do André Martins. O André Martins era do Ceará, foi pro Atlético Paranaense. Uhum. Aí quem tá na seleção também com o Dorival, o João Marcos, analista. Tava no Ceará também. O Didio, né? O Giovani. Pedro Sotero, Pedro né? Sotero. também. Pedro Isso, Sotero também, isso. que foi auxiliar do Ceará. Tá na seleção. O Giovani, que também era fisiologia, tá no Grêmio. Então, como a gente falou no início da conversa, o Ceará é um clube gigante que exporta profissionais de diferentes áreas pro Brasil todo. Uhum. Então, eu enxergo isso como uma coisa que Natural, né? é natural, é bem legal, até porque o Ceará é um time grande. Uhum. E pronto. Eu acho que a gente teve atletas também que foram para a seleção, né? O João Vitor, Na base a gente teve o Davi, né? Davi. O Davi e o João Vitor. Isso. Exato. Então, é natural não só para os atletas, mas também para profissionais de diversos segmentos. Eu penso assim. E também me falaram como é que montava um esquema, uma formação, um 4-3-3 com 12 jogadores. Ah. Que história é essa? Isso aí foi um erro de Essa história interpretação de vídeo. Então, Sim. eu, por um acaso, estava no meu curso, né, Sim. de treinadores, e aí eu falei que era para fazer uma situação que gerava um 4-3. E aí, o pessoal da resenha, eles, né, escutam o que eles querem escutar. Aham. E aí, na cabeça deles, foi um 4-4-3. E aí, ficou essa brincadeira aí, mas é só erro de interpretação. Mas é porque os caras não entendem, né? Sacanagem. Mas no vídeo as crianças também estão meio assim, ó. Coçando a cabeça. Eu acho Sem que eles entender. ficaram também meio sem entender, mas tudo bem. Confuso, né? o Pedro já falou aqui que ele imagina, né? Tem esse sonho de ser treinador de futebol mais pra frente. E o Felipe também, qual seria o sonho dele, assim, se a gente fosse falar agora, Felipe? Cara, continuar na minha área, assim. Eu acho que a parte da fisiologia é uma parte importante hoje no futebol. Acho que é uma área que tende a crescer bastante ainda. E eu creio que mais voltada a sempre me especializar, né, nessa área mesmo, da fisiologia, da preparação física ali.
sempre evoluir nessa área. Ah, legal. E até eu acabei anotando aqui e esqueci de perguntar, pessoal, senão o pessoal da redação aqui vai me pegar de jeito. Eu falei do Luiz Otávio, mas tem outros dois jogadores que estão no DM, né? No caso, com um período mais longo de recuperação. É o Fernando Miguel e também o Gabriel Lacerda, que inclusive também é LCA, os dois, né? Isso. Como é que tá a questão da recuperação desses atletas? O Fernando Miguel, que foi no começo do ano, já o Gabriel Lacerda um pouco mais recente, para o torcedor ficar sabendo como é que tá o diagnóstico desses dois atletas. Bom, eu vou começar aqui. Vou falar de um contexto geral das lesões, tá? Em relação ao mesmo período, até para o torcedor ficar ciente, em relação ao mesmo período do ano passado, a gente teve ali uma diminuição de lesão de 20%. Então a gente cada ano está conseguindo diminuir um pouquinho, ou seja, menos prejuízo financeiro pro clube, certo? Sim. Em relação à lesão do Fernando Miguel e do Lacerda, foram fatalidades, lesões articulares ali, coisas de contexto ali de treino, né? Chuteira prendeu, enfim. Mas eles estão evoluindo super bem mesmo. Fernando Miguel ali tá já com a preparação física e também com a preparação de goleiros. E aí tá respeitando todo o protocolo que a gente conversou um pouquinho antes, né? Então o Fernando já passou pela fisioterapia, então agora tá com a preparação física e também, né? Exato, e também com o preparador de goleiros. Então é uma evolução natural que vai ter aí. O Gabriel já tá na primeira fase ainda. Tá com a fisioterapia, tá se recuperando, mas vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas os dois atletas estão evoluindo bem, sim. Bom, muito legal isso. Interessante. Como eu falei, foi uma aula do começo ao fim, passou rapidinho o nosso tempo, cara. Eu percebi. Pois é, passou muito rápido. Israel já tinha me dado carão que tem um horário pra vocês chegarem no clube, né? Então, tem, mas marca outro dia aí, se precisar de uma parte 2 aí. Não, aí a gente chama o resto da galera, né? Um abraço aqui também pro Joaquim Garcia, né? Pro chefe do DM Alvinegro, que é o Bruno Gomes. Você sabe que... Daniel Gomes. Cara, eu juro, eu subi no Ubermoto imaginando, lembrando o nome dos caras. E eu tava falando o nome errado dele direto. Daniel Gomes, um forte abraço também. O Joaquim Garcia, além do Adolfo Bernardo, né? Eu queria aproveitar, você falou aí do Joaquim, queria mandar um abraço pro doutor Joaquim, né? Que é um médico que tem 473 jogos pelo Vozão. Então é o médico mais longevo do Nordeste, se duvidar. Então um abraço pro meu amigo aí, doutor Joaquim Garcia. E também pro meu querido Adolfo Bernardo, né? Nosso head aí de fisioterapia, profissional exemplar. Então, só desculpa te interromper. Não, que isso, porque eu precisava falar do número de jogos do Dr. Joaquim, isso é importante. Inclusive o Daniel, ele veio aqui no Cearacast quando era o Breno Rebouças, né? Era o Breno Rebouças apresentando. Então, já fica aqui o convite, viu? O doutor, quando puder vir aqui. O Joaquim Garcia, que não veio ainda no Cearacast. Então, fique aí, as portas estão abertas para vocês. Felipe, muito obrigado por ter participado do nosso programa hoje. Satisfação ter você aqui e ter dado uma aula também pra gente. A gente que agradece a oportunidade de falar um pouco mais aí para todo mundo, né? Sobre a nossa profissão, assim. Todo mundo, eu acho que tinha alguma dessas dúvidas, assim, que você comentou, mas acho que após a nossa conversa o pessoal vai ficar mais esclarecido sobre tudo que a gente exerce aí no futebol. E o pessoal, quando quer conhecer o Felipe, onde é que encontra as redes sociais dele para poder ter uma noção melhor dessa parte da fisiologia? Cara, meu é fio.lourenço, fl.lourenço. Aí eu uso basicamente essa rede social, assim. O Instagram, né? Mais o Instagram. Eu não uso muito outras redes sociais, não. O Pedrão já é mais... já é mais solto, né? Mais solto, assim, com outras redes sociais aí. Aí o Pedrão... que fala um pouco mais. Exato. Pedrão, também, muito obrigado por ter você vindo aqui, viu, no Cearacast. Primeira vez que a gente está se conhecendo, praticamente, né? O Felipe ainda eu vejo ali na beira do campo, né? Algumas partidas, a gente ainda tem o contato visual. Satisfação ter você aqui e seja muito bem-vindo em outras ocasiões. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui para vocês. Eu acho bem interessante estar tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o futebol, sobre os processos que ocorrem dentro do Clube do Ceará, porque é como o Felipe falou, às vezes o torcedor não sabe o que a gente faz, não sabe que tem muita gente, para além dos jogadores, ralando pra caramba para fazer com que as coisas aconteçam. Então é muito importante vocês terem esse espaço aqui para democratizar um pouquinho dessas informações internas do clube. Eu acho bem interessante. Obrigado pela oportunidade. E se quiser me encontrar aí, pessoal, se quiserem me encontrar, a rede social que eu mais uso é o LinkedIn, tá?
É só procurar lá, Pedro Monteiro no LinkedIn, ou então no Instagram, Pedro Monteiro82. Eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida em relação a essas pautas que nós abordamos aqui, pode me mandar mensagem, pode perturbar, que a gente tá sempre de portas abertas aí para esclarecer qualquer tipo de assunto em relação ao futebol. Massa demais. Muito obrigado, Felipe Lourenço, Pedro Monteiro, que estiveram hoje aqui no nosso Cearacast. Agradecimento também ao pessoal da comunicação do Ceará Sporting Clube, né? O senhor Israel Simonton, ele que é papai, né? Foi papai recentemente também. Um forte abraço lá para os filhotes, o Abreu Neto, o Matheus Pereira e também para o Francisco Vitor, a todo mundo da comunicação do Ceará. Muito obrigado pela parceria. E a você que acompanhou o Cearacast até aqui, fica ligado que toda semana, quinta-feira, às 8h30 da noite, tem episódio novo na TV Diário e também no YouTube do Jogada. Ah, peguei na metade, Samuel. Como é que eu faço para assistir o episódio inteiro? Vai lá no YouTube do Jogada, tem lá todo o episódio com o Felipe Lourenço e também com o Pedro Monteiro, trazendo detalhes sobre a fisiologia do Ceará Sporting Clube. Muito obrigado pela sua audiência, deixa aquele like, camarada, compartilha com os amigos e até a próxima, pessoal.